Olá, meu nome é Daniel, eu sou monitor de cálculo e essa é mais uma aula sobre métodos de integração. Nessa aula vamos ver a respeito de integração por substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica ela é utilizada quando temos três casos. Quando no integrando nós temos a raiz de um número qualquer ao quadrado menos x ao quadrado, ou a raiz de um número qualquer ao quadrado mais x ao quadrado, ou a raiz de x ao quadrado menos um número qualquer ao quadrado. Para tal, nós realizamos uma manobra aritmética para encontrar os resultados da integral. E essa manobra está relacionada com o teorema de Pitágoras para o triângulo retângulo. Se observarmos aqui, nós temos um triângulo retângulo, pois esse triângulo possui um ângulo reto. Ou seja, nós temos aqui um triângulo retângulo. Se observarmos a partir deste ângulo aqui, que nós estamos chamando de φ, o cateto oposto a este ângulo pode ser chamado de seno. O cateto adjacente a este ângulo pode ser chamado de cosseno. E o maior lado pode ser chamado de hipotenusa ou tangente. Vamos aplicar então a substituição trigonométrica, dando um exemplo em cada uma das três formas que ela pode aparecer em uma integração. Vamos utilizar para o nosso primeiro exemplo a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tudo sobre 2x ao quadrado dx. Bem, observando primeiramente a raiz, quando fatoramos o 9, nós encontramos 3 ao quadrado. Logo, se observarmos aqui, esta é uma das três formas para a utilização da substituição trigonométrica. E nós já constatamos que aquele nosso número A que apareceu lá atrás, aqui vai ser igual a 3. Bem, observando o triângulo retângulo agora, quando temos essa configuração na raiz, o que vai acontecer? Nós devemos chamar o cateto oposto de x, a tangente de A e encontrar a relação para o cateto adjacente. Como assim? Nós vamos utilizar, então, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós chamamos a hipotenusa de A. Então, nós temos que A ao quadrado é igual a um dos catetos, nós chamamos de seno, que é igual a x. Então, x ao quadrado. E o outro cateto é o que nós queremos encontrar. Então, ficaremos com mais cateto ao quadrado. Se nós isolarmos esse cateto, nós ficamos com cateto ao quadrado é igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Passando a raiz em ambos os lados, nós ficamos que o cateto, no caso que nós chamamos aqui adjacente, ou cosseno, é igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? Vamos utilizar essa relação mais à frente. Então, tenham ela em mente. Sabemos que as relações trigonométricas para o seno é essa daqui. O seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos também as outras duas relações trigonométricas que podem ser consideradas as mais importantes que vocês precisariam aí estar estudando, que é o cosseno de x, que nada mais é que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que nada mais é que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e, em outras palavras, também pode-se dizer que é seno sobre cosseno. Bem, se nós lembrarmos então do nosso triângulo retângulo que nós vimos agora há pouco, o nosso ângulo estava aqui, o nosso cateto oposto nós chamamos de x, ele está bem aqui. O nosso cateto adjacente é o nosso c, e a nossa hipotenusa nós chamamos de a, que nesse caso aqui nós descobrimos que é igual a 3. Se substituirmos aqui então o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa por a, nós ficaremos com a seguinte relação. O seno do ângulo θ, desse ângulo θ, é igual a x sobre a. Isolando x, nós ficaremos que x é igual a seno θ. Substituindo então na nossa integral, nós ficaremos da seguinte forma. Onde tiver x, nós substituiremos por essa relação a seno θ, lembrando que o nosso a é igual a 3. Ficaremos então com a integral de raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 3 seno θ ao quadrado,
tudo sobre 2 vezes 3 seno θ ao quadrado dx. Bem, agora se vocês observarem, nós temos algumas situações aqui. A primeira situação é em relação ao diferencial. O diferencial está em relação a x, porém a nossa incógnita agora é o θ. Sendo assim, precisamos encontrar a relação dθ dx para fazer a substituição. Então, para fazer isso, nós vamos derivar a função que nós chamamos de x. A função x nós chamamos de 3 seno θ. Sendo assim, derivando a função x em relação a θ, nós ficaremos que dx dθ é igual a 3 cosseno θ. Como queremos encontrar o diferencial dx para fazer a substituição, nós isolamos ele aqui e ficamos que dx é igual a 3 cosseno θ dθ. Logo, a nossa equação vai ficar a integral de raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 3 seno θ ao quadrado, tudo sobre 2 vezes 3 seno θ ao quadrado vezes 3 cosseno θ dθ. Bem, agora nós podemos fazer algumas manipulações dentro da nossa raiz para assim encontrar uma forma mais fácil de estar integrando essa função. Fazendo as relações possíveis, ou seja, aplicando esse quadrado aqui distributivamente em tudo que está dentro do parênteses, no 3 e no seno de θ, e aqui embaixo também, nós ficaremos com a integral de raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado seno ao quadrado de θ, tudo sobre 2 vezes 3 ao quadrado seno ao quadrado de θ, ainda vezes 3 cosseno de θ dθ. Bem, continuando, colocando em evidência o 3 ao quadrado, nós ficaremos com a seguinte situação. A integral de raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo sobre 2 vezes 3 ao quadrado, seno ao quadrado θ, vezes 3 cosseno θ dθ. Esse 3 ao quadrado agora, ele pode sair de dentro da raiz. Ficaremos então com essa relação. A integral de 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado θ, tudo sobre 2 vezes 3 ao quadrado, seno ao quadrado θ. Bem, aqui, se nós observarmos, nós podemos cortar esse 3 e esse 3 ao quadrado, pois 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado é 9. Como esses dois estão no numerador e esse está no denominador, eles se eliminam uns aos outros. Vamos lembrar agora de uma identidade trigonométrica, também conhecida como identidade fundamental da trigonometria, que nos diz o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bem, se nós substituirmos então esse 1 aqui pela nossa identidade trigonométrica, nós ficaremos com a seguinte função dentro da raiz: seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Observando então, esse seno ao quadrado e esse seno ao quadrado se excluem, ficaremos apenas com a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, que será cosseno de θ. Substituindo então essas relações que nós encontramos na nossa função, nós ficaremos com a integral igual à integral de cosseno ao quadrado θ sobre 2 vezes seno ao quadrado de θ dθ. Bem, há pouco nós havíamos visto que a tangente ela é dada por seno sobre cosseno. O que nós observamos aqui é exatamente o contrário. Nós temos o cosseno no numerador e o seno no denominador. Ou seja, se nós invertermos isso daqui e fizermos cosseno sobre seno, nós teremos o inverso da tangente. Então, ficaremos com 1 sobre tangente. Em outras palavras, então, a nossa função ficará a integral de 1 sobre 2 vezes tangente ao quadrado de θ dθ. Bem, vamos lembrar aqui da relaçãozinha da inversa da tangente. A inversa da tangente é também chamada de cotangente.
Logo, nós podemos substituir esse 1 sobre tangente ao quadrado por 1 sobre cotangente ao quadrado. Ficaremos com a função igual a meio vezes a integral de cotangente ao quadrado θ de θ. Logo, observe que nós partimos dessa integral, cujo cálculo seria muito complicado se fizéssemos por métodos tradicionais, para encontrar essa integral, que está relativamente mais fácil para ser realizado o cálculo dela. A integral da cotangente ao quadrado é um valor tabelado, então aqui é importante vocês terem uma tabela de integração e de derivadas, principalmente sobre essas derivadas, essas integrais trigonométricas, pois assim vocês terão alguns cálculos que já são tabelados. A cotangente ao quadrado é dado por menos cotangente θ menos θ. Logo, a nossa integral ficará meio vezes menos cotangente θ menos θ. Bem, o que acontece aqui? Acontece que nós não queremos o nosso resultado em função de θ. Nós queremos integrar a nossa função, lá no início, a nossa integral, em relação a x. Acontece que nós encontramos um resultado em relação a θ. Agora, nós precisamos encontrar as relações necessárias para voltar ao que nós tínhamos anteriormente, para voltar à incógnita x. Chegamos ao resultado e vamos utilizar agora novamente o triângulo trigonométrico para achar a relação de x e θ. O nosso triângulo trigonométrico que nós havíamos visto no início da aula era esse daqui. Nós chamamos o nosso seno de x, o nosso cateto oposto de x, o nosso cateto adjacente de c. Encontramos que a relação desse c é a ao quadrado menos x ao quadrado, tudo dentro da raiz. Em outras palavras, né, nós tínhamos a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado, pois nós constatamos que o nosso a, nesse caso, é igual a 3. Além disso, nós chamamos a nossa tangente de a, em outras palavras, igual a 3. Sendo assim, nós sabemos que a relação de cotangente, como nós vimos agora há pouco, é 1 sobre a tangente, e que a tangente é seno sobre cosseno. Logo, a cotangente vai ser cosseno sobre seno, exatamente o inverso da tangente. O nosso seno é igual a x, certo? Nós tínhamos aqui o seno igual a x. E o nosso cosseno é o valor do outro cateto, o valor desse cateto aqui, o cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado, ou raiz de 9 menos x ao quadrado. Por fim, devemos lembrar que chamamos de x 3 seno de θ. Vamos lembrar lá do início da aula que nós chamamos x igual a 3 seno de θ. Precisamos isolar o θ para poder encontrar a relação de θ, para fazer a substituição. Sendo assim, ficaremos que x é igual a 3 seno θ. O 3 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ficaremos com x sobre 3 igual a seno de θ. E fazendo a função inversa do seno, que é arcosseno, ou também conhecida, como vocês veem lá na calculadora, seno a menos 1, nós encontramos então o valor do θ. O valor do θ vai ser igual ao arcosseno de x sobre 3. E a cotangente, deixa eu apagar aqui que ficou na frente. E a cotangente é igual a cosseno sobre seno. Nosso cosseno é a raiz de 9 menos x ao quadrado. E nosso seno é igual a x. Ficamos então com essas duas relações. Agora basta substituir na nossa função resposta. Então nós temos que meio vezes menos cotangente de θ menos θ vai ser igual a meio vezes menos raiz de 9 menos x ao quadrado, tudo sobre x, menos arcosseno de x sobre 3. E devemos nos lembrar, né, antes de tudo, nós estamos integrando uma integral indefinida. Logo no final, é obrigatório ter o mais c.
e chegamos ao nosso resultado. Bem, eu espero ter ajudado. Até a próxima!